A paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade ao nosso curso, à nossa série escatológica, falando hoje sobre as bodas do Cordeiro. Nós já nas outras aulas falamos sobre o arrebatamento, falamos também sobre o tribunal de Cristo, todas as nuances que envolvem o arrebatamento. Logo em seguida, para os salvos, nós falamos sobre a premiação que há no Bema, no Tribunal de Cristo, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, a nossa série escatológica, falando sobre as bodas do Cordeiro. A Bíblia sempre traz, em várias situações, a tipologia da igreja como a noiva de Cristo. Nós podemos encontrar em alguns textos da Bíblia momentos em que a igreja, ou a igreja constituída por aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, elas acaba sendo vista como a noiva, né? E nós podemos citar alguns textos para dar um embasamento a isso que nós estamos dizendo, trazendo uma base bíblica. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 25 a 27, ali Paulo faz uma comparação, como deve ser o tratamento das famílias, né? E aí ele vai dizer: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo faz um paralelo falando sobre a família, né, como o modo de tratar da família. E quando ele se dirige aos maridos, ele faz essa comparação, que os maridos devem tratar as suas mulheres assim como Cristo trata a igreja. Seria aqui a ideia de noiva, da esposa. Nesse primeiro sentido aqui, nesse primeiro momento, a igreja até o arrebatamento, ela é a noiva, né? Esse casamento vai se dar nas bodas do Cordeiro, que nós vamos falar um pouco mais logo em seguida. Também nós temos uma outra carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o verso 2, diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Aqui Paulo está se dirigindo à grande igreja que havia na cidade de Corinto. Corinto é a capital da província da Acaia, a província romana da Acaia, uma igreja que enfrentava grandes dificuldades, e Paulo chama a igreja de Corinto à santidade, quando ele diz assim, que ele vai apresentar esta igreja gloriosa. Como é que Paulo vai fazer isso? Através do ensino bíblico, né? Através de orientações para que esta igreja ela busque vida de santidade. Por isso ele vai dizer, como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então esse texto também traz uma ideia da igreja como a noiva de Cristo, né? Então nós temos também um outro texto, aí é o texto áureo deste assunto das bodas do Cordeiro, né? Que está em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, ou melhor, capítulo 19, versos 5 a 9. Esse aqui é o texto que João tem uma visão, né, a visão do Apocalipse, da revelação, revelar o que está atrás do véu. Esse é o sentido da palavra revelação. João ele tem essa visão apocalíptica, e uma dessas visões, já no final do seu relato, lá no capítulo 19 do Apocalipse, ele vai ver as bodas do Cordeiro. E aí, olha o que diz o texto, verso 5. E saiu uma voz do trono que dizia:
Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos e grandes. A igreja é composta de pequenos e grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E aí o verso 7, que é o texto áureo desse assunto das bodas do Cordeiro. Regozijamo-nos e alegramo-nos e demos graças, ou melhor, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa está pronta. E aqui vai trazer as características dessa noiva que está pronta. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são palavras verdadeiras. Então aqui João, no capítulo 19 do livro do Apocalipse, do livro das Revelações, ele enxerga, ele tem a revelação dessas bodas do Cordeiro. O que seria essas bodas do Cordeiro no sentido escatológico? É o momento em que a igreja, após ser arrebatada, e nós temos o vídeo aí falando sobre a dinâmica do arrebatamento, e dentro dessa dinâmica do arrebatamento, 3 atos ocorrem no céu. Nas nuvens, o encontro daqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram arrebatados e com os que morreram em Cristo, né? O apantesis. Né? Depois desse momento, há um encontro com o próprio Senhor nos ares, e aí a igreja é conduzida até o paraíso, paradeisos do grego, né? Lugar final, né? Lugar onde a igreja se encontrará com o Senhor. E nesse momento ocorre 2 atos. Enquanto o mundo está passando pela grande tribulação, pelo período de 7 anos da grande tribulação, os salvos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que foram arrebatados, eles passam pelo tribunal de Cristo. Foi o assunto da nossa última aula, quando nós tratamos do tribunal de Cristo. O bema, ele não julga ninguém. O que é julgado ali não são pessoas, são obras. Então ali, a partir desse momento, a igreja vai ser galardoada por tudo aquilo que fez aqui na terra. Lembra que na última aula eu falei que Jesus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai recompensar por todo o trabalho que nós fizemos aqui na terra. Toda a obra que nós fizemos aqui vai ser recompensada no bema, no tribunal de Cristo. E a partir deste momento, porque você pode observar aqui que quando João ele tem essa visão, a esposa já está pronta. E se ela já está pronta, entendemos que ela já está com as coroas recebidas no tribunal de Cristo. Ela já está galardoada com os prêmios que recebeu no tribunal de Cristo. E aí ela vai se encontrar com o noivo. Este encontro com o noivo trata-se do casamento. Até aqui, a igreja é a noiva. A partir desse momento, a igreja, nas bodas, ela é o casamento de Cristo com a igreja. Nós podemos até observar que há uma tipologia no texto de Gênesis 24, quando trata dessa questão da festa, do casamento, da tipologia de Gênesis 24. Quando Abraão ele envia seu servo até as terras de Naor, para lá buscar Rebeca, que para ser esposa de Isaac. Então nós podemos tipificar isto, Abraão tipificando a figura do Deus Pai. O servo de Abraão, Eliezer, ele vai simbolizar o Espírito Santo. Isaac, ele vai tipificar o Deus Filho, Jesus, e Rebeca, a igreja. Então, o Deus Pai envia o Espírito Santo à terra para buscar a noiva para o seu filho, para buscar a Rebeca para Isaac, ou para buscar a igreja para o Senhor Jesus.
Então, dentro dessa tipologia, observa-se que a Bíblia sempre trata essa questão do encontro de Cristo relacionado com a igreja como o encontro da noiva com o noivo, da esposa e do esposo. Algumas verdades também a respeito, para nós entendermos um pouco mais da questão das bodas do Cordeiro, é quando nós observamos o casamento judaico. O casamento judaico, ele possui 3 fases, né? O casamento judaico, ele tem a primeira fase, que é o noivado. E essa primeira fase, ela é dividida em 2 partes. Primeiro, há uma escolha da noiva. Essa escolha, muitas vezes, ela ocorre antes mesmo da noiva nascer, quando as famílias faziam um contrato, e ali naquele contrato, eles prometiam a filha que ia nascer para o seu filho. Então esse contrato ele poderia ocorrer até mesmo antes do nascimento da noiva. E se nós observarmos Efésios capítulo 1 e verso 4, vai dizer que como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Há uma conexão aqui entre o noivado judaico e a escolha de Cristo, da igreja para Cristo. Nós temos um segundo momento no noivado, que era o pagamento do dote. Depois que havia a escolha da noiva, ela paga um dote pela família do noivo, pela noiva. E esse dote, ele era um pagamento. E olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6 e verso 20. Porque nós fomos comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Então, além de Deus nos escolher, ele também pagou o dote. E o pagamento desse dote, como diz Pedro e Paulo ali na Porta Formosa, não foi com ouro nem prata. Eles diziam que não tinham ouro nem prata. E aí Pedro depois vai dizer que não foi com ouro nem prata que fomos comprados, mas pelo sangue no Calvário. Então nós temos nessas 2 partes aí a questão do noivado judaico. E esse período, depois da escolha da noiva, depois de pagamento do dote, havia 1 ano para o noivo, onde ele voltava para sua casa, para preparar o lugar para onde ele iria viver com a sua noiva, né, com a sua escolhida, que era o momento da apresentação. No devido tempo, o pai do noivo enviava os seus servos, depois que o noivo já tinha preparado a sua casa, o pai do noivo enviava seus servos munidos do contrato, aquele contrato que foi assinado há 1 ano atrás, até a casa da noiva. E os servos então levavam a noiva para a casa do pai do noivo, quando tudo estava pronto. Nós podemos fazer uma conexão com o texto de João, capítulo 14, versos 2 e 3, quando diz: na casa do meu pai há muitas moradas. O próprio Jesus falando: se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então há uma conexão muito grande entre o casamento judaico e este encontro do Senhor, esse resgate do Senhor, esse casamento do Senhor Jesus com a sua igreja. E num terceiro momento havia a celebração, que é o ato público, mas esse assunto vamos deixar um pouco mais para o final da nossa aula, né? Existem 4 perguntas que são bem interessantes no sentido para nós entendermos o que é as bodas do Cordeiro. Em primeiro lugar, quando ocorrerá as bodas do Cordeiro? Nós entendemos que as bodas do Cordeiro, claro que eu sempre apresento uma visão pré-tribulacionista, né? Dispensacionalista e pentecostal, que é a base que eu defendo, né? Então, dentro dessa linha pré-tribulacionista, eu entendo que as bodas do Cordeiro, ela ocorre após o arrebatamento, após o tribunal de Cristo nos céus, né? Esse é o momento das bodas do Cordeiro, porque o texto de João, quando João vê a noiva, ela já está adornada. E eu entendo que esse adorno, ela recebe
no tribunal de Cristo. Então, as bodas do Cordeiro é logo depois do tribunal de Cristo, né? Onde ocorrerá as bodas do Cordeiro? Bom, a resposta já foi dada. As bodas do Cordeiro ocorrem no céu. Depois que nós encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, seremos conduzidos ao paraíso. Aquele mesmo paraíso que o ladrão da cruz foi prometido. Quando Jesus diz para ele, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. O mesmo paraíso que o apóstolo Paulo lá relata no segundo texto de 2 Coríntios, capítulo 12, ele relata que ele foi até o terceiro céu, ou paraíso, a palavra grega. Então, onde ocorrerá as bodas do Cordeiro? No paraíso, no céu, né? Quem participará das bodas do Cordeiro? Eu entendo, pela minha visão dispensacionalista, que as bodas do Cordeiro trata de um casamento, no casamento entre a igreja e o Senhor Jesus. E se nós entendemos que a igreja ela foi prometida em Cesareia de Filipos, quando Jesus diz para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta igreja que foi prometida ali, que ela foi criada no Calvário, quando Jesus morreu no Calvário, mas que vai ser inaugurada no Pentecoste, porque não existe igreja sem o Espírito Santo. Então, no Pentecoste, quando desce o Espírito Santo sobre aquele grupo de irmãos, ali nasce a igreja. Então, eu entendo que, a partir do primeiro morto, depois de Cristo, morto em Cristo, que é o ladrão da cruz, ali começa aqueles que morrem em Cristo. Então eu entendo que as bodas do Cordeiro é o casamento entre Jesus e a igreja, não Israel, a igreja, né? Então, pela minha visão dispensacionalista. Então eu entendo que quem participará deste evento das bodas do Cordeiro é a igreja. Uma outra pergunta, e a gente precisa se aprofundar um pouco mais, porque tem algumas linhas que divergem até dentro do dispensacionalismo, é a diferença entre as bodas e a ceia das bodas. Então, lembra que lá no casamento judaico havia 3 partes: o noivado, a apresentação e a celebração. A celebração era um ato público, enquanto a apresentação era só entre o noivo e os amigos do noivo, e a noiva, né, e a sua família. Então, esse é o momento do casamento. Mas a ceia das bodas é um ato público, é um ato que mais pessoas veem. Então, eu preciso ler aqui alguns pensamentos a respeito disso. Por exemplo, o que diz, o que vai dizer aqui 2 teólogos, né? Harold Willmington, ele vai dizer assim: em que momento o casamento se torna público? Esse é um grande teólogo escatológico, né? Harold Willmington. Ele vai dizer: em que momento o casamento se torna público? Aparentemente, a cerimônia de casamento, ou a fase da apresentação, ela será realizada no céu em caráter privado, possivelmente logo após o julgamento de Cristo, é o tribunal de Cristo, o bema qual falamos. Já o banquete do casamento, a fase da celebração, ela será realizada publicamente aonde? Na terra. No momento que Cristo vem com a igreja, na segunda vinda, aí para resgatar 2 grupos, né? Há uma segunda ressurreição neste momento. Aí nós entendemos que nessa segunda ressurreição vai ressurgir os mortos do Antigo Testamento, né? Nós podemos citar os patriarcas, os profetas, todos aqueles que morreram na esperança do Salvador. Isso o texto de Daniel capítulo 12 deixa muito claro essa questão, como os mortos dentro da grande tribulação, aqueles que não aceitam o número da besta, aqueles que não aceitam o pacto com o anticristo, eles vão ser mortos e eles ressuscitam juntamente com os mortos do Antigo Testamento. E como, esse é assunto para uma próxima aula, mas a segunda vinda de Cristo, ela vem para resgatar a nação de Israel na guerra do Armagedon,
quando o povo de Israel vai finalmente reconhecer que aquele menino que nasce em Nazaré, que nasce em Belém, melhor, que nasce em Belém, que se cria em Nazaré, que se apresenta como Cristo, era verdadeiramente o Salvador, o Messias que ia vir. Então, nesse momento, quando Israel está ali encurralado pelas nações que vão se levantar contra Israel na guerra do Armagedon, eles vão clamar e vão reconhecer Jesus como o Messias. E neste momento Jesus desce do céu juntamente com a igreja para resgatar Israel, para salvar Israel e para colocar juízo, aquilo que nós chamamos de um terceiro juízo que há. Nós falamos do tribunal de Cristo, do grande trono branco e o juízo das nações. Nesse momento, no final da grande tribulação, é feito um juízo das nações, onde o Senhor vai julgar aquelas nações que se levantaram contra Israel. Esses povos serão presos no Guiena, né? E ali começa o milênio. E nesse início do milênio, olha o que vai dizer o pastor Harold, o teólogo Harold. Não é por acaso que a Bíblia descreve o milênio imediatamente após o início do banquete. Se nós olharmos ali aonde está descrito a questão do milênio, em Apocalipse capítulo 19 em diante, ali, logo depois da ceia, das bodas do Cordeiro, se dá início ao período milenar, um período de 1000 anos. Então, este banquete terreno retratará o reino milenar, ou iniciará o reino milenar do Senhor, juntamente com todos os redimidos, em uma ceia pública. Também o pastor Lewis Sperry Sheffer, ele vai dizer que é preciso distinguir entre as bodas que ocorrem no céu, são celebradas antes do retorno de Cristo, da segunda vinda, depois do arrebatamento e antes da segunda vinda, e a ceia das bodas, a qual ocorre na terra depois do seu retorno. Então aqui é uma diferença entre a ceia das bodas do Cordeiro, que é o casamento entre Cristo e a igreja, e o banquete das bodas, que ocorre no céu depois da segunda vinda de Cristo. Nós temos dois grupos dentro do dispensacionalismo que divergem dessa ideia, mas como é uma série escatológica, né, nós precisamos mostrar aqui, por exemplo, a escola de Dallas, a escola teológica de Dallas, que tem uma grande base escatológica, né, ela defende essa ideia. Ela defende, tanto que Sheffer, ele é um dos teólogos ali da Academia de Dallas, ele defende essa diferenciação entre as bodas do Cordeiro e o banquete das bodas, né? Sendo que o primeiro ocorre no céu e o segundo ocorre na terra. Já a escatologia brasileira, os escatólogos brasileiros, eles defendem que não, que há uma junção entre esse momento, entre as bodas do Cordeiro e o banquete, é nesses 7 anos no céu, nos 7 anos da grande tribulação, enquanto na terra está passando a grande tribulação, no céu está ocorrendo as bodas do Cordeiro e nessas bodas um grande banquete. E quem está nesse banquete? O que defende os escatólogos brasileiros? Que neste banquete está Cristo com a igreja e os povos, os salvos do Antigo Testamento, e assim como aqueles que são salvos aqui da grande tribulação, todo o grupo. Eu, particularmente, por entender que dispensacionalismo, uma das maiores bandeiras do dispensacionalismo, é dividir a igreja de Israel. E se eu vou dividir a igreja de Israel, eu vou entender que nas bodas do Cordeiro somente a igreja está com Cristo. Depois do arrebatamento, Jesus vem para arrebatar a igreja e ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Então esse é o povo que vai estar nas bodas do Cordeiro. A ceia das bodas ou o banquete, ele ocorre depois na terra, porque nós temos um texto aqui, que eu trago como base para isso que nós estamos falando, que é o texto de João, capítulo 3. Vamos ver se é este, Vamos ver aqui.
Vamos localizar. É esse texto mesmo aqui, ó. João, capítulo 3, o Evangelho segundo João, capítulo 3, 28 e 29, diz assim, olha o que diz João Batista. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste, o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, e assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então aqui João Batista, ele está dizendo que ele não é o esposo, ele é o amigo do esposo. Então está tendo uma diferenciação entre a esposa, igreja, e o amigo do noivo, que seria Israel. Então aqui nós temos uma tipologia que apresenta, que dá uma ênfase a esta situação a qual nós estamos falando aqui, dessa divisão entre as bodas do Cordeiro e o banquete das bodas. Mas o que importa mesmo é sabermos que se vai ser diferente ou não tem tanta importância assim, né? O importante é sabermos que após o arrebatamento, a igreja ela estará no céu com o Senhor, e depois do tribunal de Cristo, teremos as bodas do Cordeiro. Se as bodas e o banquete são atos separados ou será junto, são questões que a gente vai aceitando aí, cada um com sua opinião. Mas o fato é que Jesus vai voltar e que nós nos encontraremos com ele para as bodas do Cordeiro, onde será o casamento entre Cristo e a igreja. Nós temos aqui um texto também para finalizar de Mateus capítulo 22, verso do 1 ao 10, que trata através de uma parábola, né, parabolê do grego, que significa colocar ao lado, né, quando conta-se uma história, quando Jesus contava uma história, para dizer algo, para trazer uma aplicação pessoal para aquelas pessoas. E ele vai contar uma parábola. Mateus 22, do 1 ao 10, diz assim, então Jesus respondendo, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Aqui, nesse primeiro momento, está falando de Israel, né? Que essas bodas foram para Israel. Porém, o que acontece? Eles não quiseram ir. Depois, ó, o verso 4, depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Aqui está falando desse momento em que, de uma separação entre Israel, que é o povo que é os filhos por eleição, eram os filhos que essas bodas só eram para eles, mas eles não aceitaram. E abre-se caminho para os filhos por adoção, que é a igreja, que a partir do momento que Israel não aceitou, ela se torna prioridade para este evento das bodas do Cordeiro. Por isso que eu defendo, né, que as bodas do Cordeiro, ela é para a igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.